Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E olha só, deu aí realmente um rebuliço danado essa escalação do Alan Franco na lateral direita do São Paulo, porque o Alan Franco não é propriamente o lateral direito, né? E o Zubeldia, ele coloca e explica o porquê que ele optou pelo Alan Franco na direita. Tem um monte de notícia aqui no São Paulo, um monte de novidade, trouxe pra vocês aqui, porque o São Paulo joga no domingo contra o Inter, agora jogando aqui no Morumbis, e ele vai ter, assim, um time totalmente alternativo, né? Derrota do Flamengo na Libertadores engrandece a disputa do São Paulo na Libertadores, porque você fala, se o Flamengo for eliminado pelo Peñarol, tá, tem que ganhar do Peñarol, se passar pelo Botafogo, etc. Mas a verdade é que o Flamengo é um dos grandes favoritos ao título e não está bem. Então aproveitar essa oportunidade é algo de ouro, não é verdade? E, gente, então o Zubeldia, ele coloca o Alan Franco na direita. E aí, muito se pergunta por quê? Se você pegar o Alan Franco para postar a corrida assim, sem pensar bem, Ferrarese acho que ganha dele, Sabino, Juan Tressori com certeza, Arboleda, e você pega o mais lento e coloca na direita. E também tem entrado muito o Ferrarese na lateral direita. E isso é algo que chama muita atenção. Rafinha, que não tem agradado ninguém, né? Não tem conseguido correr também. Quando entra alguém no lugar do Rafinha, entra normalmente um zagueiro. Igor Vinícius bastante esquecido e não se fala em contratação para lateral direita. Se fala em colocar zagueiro. Aí você imagina assim, ó, o São Paulo, ele não tem condição hoje de cruzar uma bola pro Caleri. E o Alan Franco virou o lateral direito, que teve que fazer a função de lateral. Ele não podia ser um zagueiro na direita. Ele teve que fazer a lateral direita. E aí ele cansou, perdeu bolas, e quando entra alguém no lugar do Alan Franco, entra o Ferrarese. Então, é um time bastante desequilibrado, é um time bastante recuado. No Brasileirão, que o São Paulo pegou o Cruzeiro no jogo passado, talvez a melhor partida do São Paulo foi aquela contra o Cruzeiro, era o time totalmente reserva com Igor Vinícius, Eric e William Gomes. E agora o São Paulo vai pegar o Internacional, jogando no Morumbi domingo às 6h30 da tarde, né, às 18h30, e o São Paulo vai colocar de novo o time reserva. E aí entram Eric, Igor Vinícius, e aí o time do São Paulo deve melhorar demais de novo. Será que não era o momento de você pensar em algo um pouco diferente? Não precisa trocar todos para Libertadores, mas algo um pouco mais equilibrado para Libertadores, sabe? O São Paulino pede um pouco de melhora. Conversando com os São Paulinos nesse mundão afora aí, falando com eles, Juba, São Paulo classifica contra o Botafogo? Falei, tem total condição de classificar, mas precisa jogar um pouquinho de futebol. Contra o Atlético Mineiro não se viu nada. Jogando futebol, nada, absolutamente nada em 2 partidas. Não tivemos nada a oferecer para o Atlético Mineiro e fomos eliminados. E contra o Botafogo, independente do resultado ter sido bom jogando fora de casa, não oferecemos nada para o Botafogo. Não jogamos, não tentamos. Então essa mudança de postura é o que precisa. E essa mudança de postura não é necessariamente só do time pensar, mas sim do elenco jogar. O Eric, Igor Vinícius, o próprio William Gomes, que ganha a vaga de titular, estão pedindo passagem. Será que não é o momento do Zubeldia parar um pouco com a retranca e tentar algo um pouco diferente? Bom, enfim, o que nós temos para o Campeonato Brasileiro contra o Inter é um jogo muito importante, e eu vou mostrar para vocês. Na tabela, o São Paulo ele tem hoje, quer ver? Eu até separei aqui a tabela para mostrar, para falar com vocês aqui. Gente, o Botafogo tem 53 pontos e é o líder. O São Paulo ele tem 44, 9 a menos que o Botafogo, tendo a quinta colocação. Então o São Paulo tem 9 a menos que o Botafogo e tem apenas 6 a menos que o Palmeiras, que é um dos times que praticamente é grande favorito. Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, eles são grandes favoritos a ganhar o título. E nós estamos a 6 pontos do Palmeiras, que é um grande favorito. Sendo assim, o Brasileirão, o São Paulo pode acabar essa rodada 3 pontos atrás do Palmeiras, se o São Paulo ganhar e o Palmeiras perder. Então, sim, será que é para abrir tanto a mão do brasileiro e falar, chega, põe time reserva? A tabela mostra que não. O confronto contra o Inter é dificílimo? Sim. O Inter está com 38 pontos, também a 8ª colocação.
Subiu demais, né, com os jogos atrasados, o Inter tem ganhado, tem jogado muito bem, e aí o São Paulo tem tudo para ganhar do Inter, mas tem que jogar futebol. É claro, quando você pensa que vai jogar futebol e que tem esses caras da reserva que eu falei, esses caras da reserva pode ser que joguem muito bem. Olha só, o Sabino, ele ganhou meio a vaga de titular do São Paulo, porque o São Paulo joga hoje com 3, 4, 5 zagueiros cada jogo. Então o Sabino ganha a vaga e ele passa a ser uma figura muito importante. Só que o que bate seco no São Paulino é o Sabino está jogando na posição que era do Alan Franco. E o Alan Franco se desloca. Ele se desloca para o Sabino poder jogar. Nós vimos muito isso com o Lucas Moura. O Lucas Moura se desloca para o Luciano poder jogar. E agora o Alan Franco se desloca para o Sabino poder jogar. O que o Zubeldia tem feito? E isso é corriqueiro dele. Ele pega o melhor jogador da posição. O Alan Franco vinha sendo o melhor zagueiro de São Paulo. Joga o Alan Franco fora da posição para pôr outro zagueiro que ele confia talvez um pouco menos. Então assim, já aconteceu com o Lucas. Já aconteceu com o Wellington Rato e Luciano e tal, e etc. no ataque. Já aconteceu com o próprio Caleri, que jogou um pouco para lateral um dia, para a ponta direita, jogando junto com o André Silva um momento. Foi pouco, mas teve isso já. E agora ele faz a mesma coisa com o Alan Franco, para o Alan Franco indo para a direita para o Sabino jogar. É um comportamento estranho, é um comportamento de alguém que quer dar chance pro elenco todo, ou é um comportamento de alguém que pega o seu melhor jogador e fala, esse aqui pode pôr em qualquer posição? Talvez o Alan Franco não tenha jogado tão bem contra o Botafogo. A desculpa era que ele tinha que segurar os laterais do Flamengo, os pontas, os cabeceadores do Botafogo. Mas a verdade mesmo é que o São Paulo não jogou nada contra o Botafogo, infelizmente. Só que tem uma coisa que é maravilhosa aí, viu? Vamos falar da coisa maravilhosa? O Igor Vinícius pode ser que jogue. Mas o maravilhoso, nós temos 3 pontos aqui que são importantíssimos para o São Paulo. Primeiro deles, 4. Primeiro deles, Jamal Lewis deve jogar agora contra o Internacional o tempo todo e nós vamos conhecer o lateral finalmente. Então, Jamal Lewis é o primeiro ponto totalmente importante. O segundo ponto totalmente importante aqui é o Eric. Vamos ver de novo o Eric por 90 minutos, que é um cara que tem se destacado demais no time de São Paulo. Terceiro ponto muito importante é o Michel Araújo. O Michel Araújo também tem dado a volta por cima. Se nós vimos o Alan Franco dar a volta por cima, chegando mal e ficando bem, vimos o Sabino. O Sabino não chegou a jogar mal no São Paulo, mas o Sabino ele não estava bem na carreira dele, né? Que você fala, nossa, como estava bem. Não estava. E deu a volta por cima. Tem alguns jogadores que têm dado a volta por cima e acho que o Michel Araújo é um dos caras de destaque. E o quarto ponto, que para mim é o mais importante de todos, é do Henrique Carmo. O Henrique Carmo, ele é um jogador que é um ponta, absolutamente habilidoso, mas muito habilidoso mesmo, que desperta interesse de clubes europeus. Ele é um dos caras que pode render muita grana para o São Paulo e ele agora deve jogar como titular do Tricolor contra o Internacional. Mas pode ser também há pelo menos um tempo. Mas ele pode jogar titular. Tem caras aí fora do Tricolor e o William Gomes, ele vira titular, né? Então se o William Gomes jogou contra o Cruzeiro, foi um dos melhores em campo, virou titular, depois jogou contra o Botafogo, foi titular, não é lógico você colocar até o Jandrei na reserva, colocar todo o time reserva na totalidade e colocar o William Gomes para jogar agora, que o William Gomes pode se machucar. Assim como aconteceu com o erro de planejamento com o Ferreirinha. Ferreirinha não tinha nada que jogar aquele jogo contra o Palmeiras, no Allianz, gramado sintético, ele era titular e foi jogar contra o Palmeiras num time mistão. Machucou o Ferreirinha e agora pode acontecer a mesma coisa com o William Gomes se for forçado a jogar aí o terceiro jogo seguido do nada, mesmo quando o time todo reveza. Sendo assim, então, tira o William Gomes do time e quem que entra? Eric de um lado, do outro deve mesmo ser o Henrique Carmo ganhando essa vaga. Se o Henrique Carmo não jogar como titular neste time reserva, nesse time B do São Paulo, o Henrique Carmo, pelo menos, ele vai ter alguma minutagem. O desenho tático do São Paulo pode ser com 3 zagueiros, pode ser com 2. De qualquer forma, o Zubeldia tem usado ponta esquerda e ponta direita. Ponta direita já tem o Eric, não vai poder contar com o Rato, só na reserva, né? Pode ter o Luciano como meio atacante, e deve ter o Luciano como meio atacante, mas na esquerda não sobrou ninguém.
colocando aí, nem Rato pode jogar, nem o Lucas Moura, nem o Ferreirinha que tá machucado, e nem o William Gomes, acho que chegou o momento aí para vermos o Henrique Carmo jogar nesse time do São Paulo, o que vai ser uma coisa muito boa. E o São Paulo precisa ganhar, meu povo. O São Paulo, ele tem que ganhar. É obrigação time reserva ganhar do Inter? Não chega a ser uma obrigação. Não vejo dessa maneira para cobrar tanto. Mas ele precisa ganhar porque lá no Brasileirão, o São Paulo tem plenas condições de ainda disputar esse título brasileiro. Eu sei que é um sonho, mas imagina que Deus me livre, o São Paulo é eliminado da Libertadores pelo Botafogo, Deus me livre, o brasileiro nós temos condição de passar o Botafogo fácil, porque o Botafogo fica focado na Libertadores. E o resto, mesmo assim, sem ser eliminados, passando, focar no brasileiro e Libertadores, já tendo saído da Copa do Brasil, não é nenhum sacrifício também. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se gostou desse like aí, até amanhã. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!